Fala galera do Brand Time, tudo bom? Aquele gol marcado tão aguardado, que foi duro de conseguir, é o momento mais alegre que pode acontecer dentro do campo de futebol. Claro que sem contar com a vitória em si. E quase todo mundo já deve ter visto como os jogadores de futebol costumam escolher as formas mais originais para celebrar o momento em que a bola entra na rede. Alguns deles ultrapassam os limites e acabam sendo punidos por isso. Continue assistindo, pois perante você estão as celebrações épicas de gols, pelas quais os jogadores receberam cartão vermelho. Vamos lá! Geralmente, se alguém, por algum motivo, quer bater a cabeça em alguma coisa, isso significa que algo de ruim aconteceu. Mas parece que essa regra não vale para esse jogador de futebol. No vídeo, o cara marca um gol e corre alegre enquanto todos aplaudem. E de repente ele pensa, por que não bater a cabeça contra o vidro do banco de reserva? Ainda precisa dizer que isso foi uma péssima ideia e que ele foi imediatamente penalizado? Às vezes, até mesmo as formas mais inofensivas de comemorar uma bola no gol podem fazer com que o árbitro mostre o cartão. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 7 de abril de 2011, em que o Santos venceu o Colo-Colo por 3-2. Quando o placar mostrava 2-0 a favor do Santos, parecia que a vitória do clube brasileiro estava mais do que garantida. E claro, a galera ficou ainda mais alegre quando o Neymar marcou o terceiro gol contra os adversários. Foi tanta felicidade que o jogador até decidiu colocar uma máscara, e não de outra pessoa, mas sim dele mesmo. O juiz aparentemente considerou este comportamento antiesportivo e deu um cartão amarelo para ele. E como já era o segundo cartão, Neymar acabou indo para o banco de reserva. Quem pelo menos uma vez já esteve pessoalmente em um jogo de futebol sabe, as emoções no estádio ficam nas alturas. Isso diz respeito tanto aos espectadores como aos jogadores. E não é de se surpreender que às vezes o excesso de emoção acaba fazendo com que os jogadores tomem decisões ruins. Em 19 de maio de 2013, ocorreu um jogo entre os times russos Zenit e Volga. Na prorrogação do segundo tempo, o meio-campo do time Zenit, de São Petersburgo, definiu o placar final da partida, pois esse foi o terceiro gol da vitória. Mas imediatamente após isso, o jogador se voltou para a arquibancada e mostrou aos torcedores do adversário um gesto obsceno. Para ser honesto, ninguém gostou dessa atitude, muito menos o juiz. E Roman Shirokov acabou tendo que pedir desculpas e se justificar. Dizem que ele cometeu esse erro porque as emoções dele estavam exacerbadas. Nunca tinha visto uma partida de futebol com os próprios olhos e está pensando em comprar um ingresso para assistir algum jogo? Então temos que te avisar. É bem provável que durante esse jogo você acabe vendo algo que nunca mais poderá se esquecer. Na melhor das hipóteses, será um jogo fantástico. Já no pior caso, aconteceu com esses torcedores durante o jogo entre o time Friamund e Schauisch em 2014. Depois do gol, o jogador português da Ligue Bali ficou tão entusiasmado que decidiu mostrar aos torcedores da arquibancada. Bem, acho que você já entendeu. Às vezes, os árbitros de futebol defendem os sentimentos dos jogadores e espectadores de forma tão vigorosa que acabam dando cartões vermelhos por coisas inofensivas ou até mesmo por atitudes nobres. Em 6 de maio de 2012, quando o atacante Emanuel Emenik, do time russo Spartak, após marcar um gol de escanteio, expressou toda a sua alegria batendo no braço. O árbitro entendeu a gesticulação como ofensiva. O jogador foi retirado do gramado e só depois foi esclarecido que não havia nada de errado nos gestos de Emanuel. Posteriormente, ele disse que o gesto era uma homenagem a seus pais e que ele mostrou no braço o sangue que lhe deram que corria em suas veias. Parece que foi injusto, não acha? Deixe sua opinião sobre isso nos comentários. Se você entende pelo menos um pouquinho de futebol, então provavelmente sabe. Quando os jogadores decidem comemorar um gol tirando a camisa, isso não vai terminar bem. Na maioria das vezes, o árbitro considera esse comportamento como antiesportivo e dá um cartão amarelo. Era para os jogadores conhecerem as regras em campo melhor do que ninguém, mas parece que eles às vezes ficam tão felizes que acabam esquecendo de tudo. E foi exatamente assim que Eric Hessel, um jogador do time canadense Vancouver Whitecaps, foi retirado de campo durante o jogo contra o New England Revolution. Emocionado, ele esqueceu das regras, tirou a camisa, jogou na arquibancada, claramente para agradar os fãs e, claro, acabou fazendo tudo isso em vão.
A última comemoração de gols que vamos mostrar hoje foi tão impressionante que até mesmo o árbitro resolveu não fazer nada e nem deu nenhum cartão amarelo ou vermelho para o jogador. Então, por que é que este vídeo entrou na lista de hoje? Bem, só porque o jogador Maurides do clube brasileiro Inter não foi punido pelo árbitro. Não significa que ele não tenha recebido uma penalização. Às vezes, como forma de punição, o karma entra em campo. Talvez por forças maiores ou talvez por acaso. Independente do motivo, você pode ver o que aconteceu depois do mortal de costas espetacular que ele deu. O jogador caiu e deslocou o joelho. Parece que ele exagerou demais na comemoração. E se por um acaso um dos jogadores estiver nos assistindo, rapaziada, se contenham aí mais um gramado, viu? Até porque é uma pena ter que deixar o campo logo após o momento triunfante. Bom, e por hoje é tudo, galera. Um abraço do Fernando e até mais. Tchau!